Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, que bom é saber que Deus tem sido nosso amigo, nosso Pai, nosso companheiro. Que bom é saber que a graça de Cristo tem nos alcançado. Que bom é saber que a comunhão do Espírito Santo é real nas nossas vidas. Deus não nos abandona a cada dia. Por isso quero começar já com uma frase que para mim é uma das mais espetaculares. Diz assim, ó: o amor do Pai anela pelos seus filhos com amor mais forte do que a morte. Entregando o seu filho, nesse único dom, derramou todo o céu. Vida, morte, intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, Deus o Pai atuando acima de tudo e por tudo. Tudo mostra o interesse incessante dos seres celestiais para resgatar a humanidade. Que maravilha é a gente saber que todo o céu está envolvido na nossa salvação. E nós precisamos então estar atento, ouvir mais a voz de Deus. E o que nós temos para conversar hoje, nós estamos na série Apocalipse. Tem sido uma bênção, as pessoas têm compreendido a mensagem da palavra de Deus, e eu louvo o nome de Deus, exalto a Deus. Por quê? Porque o objetivo é esse, é que você aprenda a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa transformar a nossa vida, para que a palavra de Deus possa trazer a libertação que todos nós precisamos. Essa é a verdade. Então nós vamos hoje trazer um assunto que é a quarta igreja. Nós estamos falando de 7 igrejas, essa é a quarta. É a quarta igreja, é aquela igreja que é fantástica. A gente precisa entender sobre isso. E aí, para a gente abrir a palavra de Deus, nós vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Amado Deus, ilumina-nos, Senhor, para que possamos compreender a Tua verdade, a Tua palavra. Perdoa-nos, porque todos nós somos pecadores e queremos ser guiados e purificados pelo Teu sangue. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olha só aqui, Apocalipse, vamos lá. Apocalipse, capítulo 2. Nós já falamos de 3 igrejas. E aí nós vamos para a quarta, que é Tiatira. Olha, nós temos 7 igrejas, então a quarta ela está no meio. 3 anteriores e 3 depois. A quarta eu diria que tá na média ali, ó, tá entre elas. E isso não é coincidência, é providência, porque o assunto que nós vamos tratar agora nesse período da igreja é o período da Idade Média. Já ouviu falar? Idade Média, Idade Escura. Porque nós vimos, e você tem compreendido, que as 7 igrejas representam, 7 representam um número completo, perfeito. Cada igreja é como se fosse capítulo da história do cristianismo, desde Cristo até a sua volta. E aí, nós já abrimos, então, já lemos e estudamos 3 capítulos. Agora nós vamos para o quarto, que é a Idade Média, a Idade Escura, onde nós precisamos compreender. E aqui é tão interessante a gente notar isso. Veja aqui, ó, capítulo 2, a partir do verso 18, e acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Sabe o que significa Tiatira? Sacrifício de contrição. Tiatira significa sacrifício de contrição. Então já é algo que você precisa perceber, ou seja, Cristo é que é o sacrifício de contrição, tá? Mas nesse período da Idade Média, Cristo como sacrifício foi retirado e colocado outras coisas no lugar de Cristo. Então por isso, isso já é muito interessante. Aí diz assim, ó: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus. Então Deus, de forma real, ele crava aqui, ele se revela de forma autêntica. O Filho de Deus, quem está falando é Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Nós já vimos que chama de fogo representa o fogo é para purificar, mas o fogo também é para iluminar. Por quê? Porque era um período de escuridão completa espiritual, onde as pessoas não mais conheciam sobre a verdade da palavra de Deus. Elas foram enganadas, foram retiradas a palavra de Deus das pessoas, as pessoas não tinham mais acesso. Então elas estavam numa escuridão completa. Por isso os olhos de Deus como chama de fogo, ou seja, para iluminar a vida, para purificar o mal, era necessário. E aqui, ó, como bronze polido, os pés como bronze polido, ou seja, o bronze
era o que refletia a imagem do ser humano. Então, quanto mais próximo de Jesus as pessoas chegavam, mas elas podiam ver a sua real condição e buscar a purificação e a iluminação que só vem de Jesus. Olha que texto, é a Idade Média de uma forma exata. E quando começou essa Idade Média, esse período da igreja? Começou de 538 até 1517, quando surgiu a Reforma com Lutero. Esse é o período que abrange essa igreja, é um período mais extenso, e ainda vai um pouquinho mais, ainda tem a outra igreja que ainda pega uma parte desse período da Idade Média, do domínio completo da soberania papal. Nesse período, é um período muito importante para a gente poder compreender. E aí o texto continua dizendo: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Olha que coisa, 4 características: conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Ou seja, aqueles que serviam a Cristo, mesmo em meio à Idade Média, mesmo em meio à corrupção completa nesse período, onde não tinha mais verdade, mas existiam uns poucos que tinham amor a Deus, que tinha a fé, que mais? Que tinha o serviço e tinha a perseverança. Sabe, a grande característica de um vencedor é perseverar, é não desistir, mesmo em face da morte. E muitos aqui nesse período, mas morreram demais, mas estava do lado da verdade, porque amava a verdade, porque tinha fé na verdade, porque praticava o serviço de Deus e perseveraram, não tiveram medo nem da sua própria vida. Essa é uma fase que nós precisamos entender. Então começou de 538 até 1517, quando Lutero, a reforma com Lutero surgiu. E aí o texto continua dizendo: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, tenho porém contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dar-lhe-ei tempo para que se arrependa. Ela, todavia, não quis arrepender-se da sua prostituição. Eis que tenho próstito de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm esta doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas secretas ou profundas do diabo, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, olha aqui, que coisa, como a gente precisa aprender essa mensagem. Esse é o período da Idade Média, um período de idade escura, onde não houve crescimento em nada das áreas da vida, porque foi retirada a palavra de Deus. Sendo retirada a palavra de Deus, as pessoas foram corrompidas. Aqui aparece então o nome de uma mulher chamada Jezabel. Mulher na Bíblia significa, você sabe, significa igreja. Então está dizendo que surgiu uma igreja prostituída, uma igreja em que enganou as pessoas desse período. Quem era Jezabel? Jezabel era a mulher de Acabe, que era rei de Israel, mas que adorava Baal, outros deuses, e levou o povo de Deus a adorar também a Baal e outros deuses. Então isso quer dizer que a igreja que estava dominando nesse período, que era a igreja católica, ela levou as pessoas a adorar outros deuses que não o Deus verdadeiro. E foi exatamente isso. É por isso que
Tiatira representa sacrifício de contrição, representa Jesus, e foi tirado esse sacrifício de contrição e colocado as suas próprias ideias. Então esse período foi um período de prostituição da verdade. A verdade foi jogada por terra, como disse Daniel capítulo 8:12, a verdade foi jogada por terra, e o que fez esse período dessa igreja prosperou, porque jogou a verdade por terra. Então nós precisamos aprender, esse foi o período, mas Deus estava ali com os olhos como chama de fogo, e aí Ele queria que os seus filhos pudessem ser resgatados. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para vocês terem uma ideia, eu quero trazer para vocês algumas coisas que a igreja fez nesse período da Idade Média. Só para vocês terem uma ideia, olha só, 593, o que aconteceu? O estabelecimento da doutrina do purgatório por Gregório I. Essa foi a primeira coisa. Agora outra coisa, ó, oração dirigidas a Maria, santos, mortos e anjos, em 600 da nossa era. Foi nesse período aqui, olha só, título do Papa ou Bispo Universal, dado por Bonifácio III pelo imperador Focas, ou seja, foi nesse período, foi em 607. Prática de beijar o pé do Papa teve início com o Papa Constantino em 709, e assim vai a sequência que você pode descobrir isso. Só você pegar e colocar no Google, você vai ver. Olha só, água benta com um pouco de sal, e era abençoada por sacerdote em 850. Olha só, primeira canonização dos santos feita pelo Papa João XV em 905. Agora aqui, ó, jejum às sextas-feiras na quaresma em 998. Agora, celibato sacerdotal decretado por Gregório VIII em 1079. Aqui, ó, instituição, Inquisição, instituído pelo Concílio de Verona. Inquisição foi o que ele chama de Santa Inquisição, onde muitas pessoas foram mortas, onde muitas pessoas que não professavam a fé que a igreja estabeleceu eram mortas. Para você ter uma ideia, você pode colocar isso na Santa Inquisição ou Santo Ofício. Eles matavam as pessoas se eles observassem que se elas não comessem carne de porco. Ela já dizia que essas pessoas serviam, eles eram da doutrina dos judeus e eles eram mortos. Se eles também guardassem o sábado, se tivesse no sábado numa mesa bem cuidada, eram também mortos. Isso você pode, se você colocar no Google, vai aparecer essa reportagem da Isto É, vai aparecer isso aqui. Então nós precisamos perceber que isso é uma verdade. Nesse período aqui houve, olha só, foi também nesse período daqui, ó, que aconteceu a confissão auricular. Foi nesse período que foi estabelecido o dogma do purgatório proclamado pelo Concílio de Florença em 1439. E assim seguiu-se várias coisas nesse período, ou seja, esse foi um período de idade escura. Tiatira, sacrifício de contrição, foi tirado Jesus estabelecido, as próprias ideias da igreja. Então foi uma idade escura, a idade média, onde as pessoas não mais tinham acesso à palavra, foi retirado a palavra e houve uma corrupção. Por isso aparece Jezabel, que é essa mulher que prostituiu o povo de Israel, e agora é símbolo aqui desse período, dessa igreja que prostituiu a verdade da palavra de Deus, pegou a verdade, jogou por terra e pisou, e as pessoas não tinham mais acesso, mas tinha uns poucos, que aí o texto diz que tinha 4 características. Eles tinham amor, eles tinham fé, tinham serviço e tinham perseverança. Esse foi o grupo que manteve, mesmo em meio a perder a sua própria vida, e muitos perderam, mas não abandonaram a Jesus, mantiveram o amor, a fé, o serviço e a perseverança de estar do lado da verdade, mesmo perdendo a sua vida. Muitos foram queimados como hereges nesse período, mas não abandonaram a Deus. Então que Deus te abençoe, que a gente possa aprender a verdade para que a verdade nos liberte, e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa característica: amor, fé, serviço e perseverança do teu lado, ao lado da verdade. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.